Mais um vídeo da sequência da maestria pessoal, falando agora, entrando no assunto de emoções e significado, e nada melhor de trazer a pessoa que me fez entender um pouco mais as emoções. Trazer meu pai, o Eugênio Ferrarese. Parecido. Só que eu ainda tenho um pouquinho de cabelo. Então, na verdade, o meu objetivo em trazer meu pai aqui foi... Tudo que eu falei nas lives de emoções, muito eu aprendi com meu pai, com os cursos, com os treinamentos do Instituto Ferrarese. Quem já está trabalhando com um curso foi desde 2000, desde 99, né? Desde 99. Desde 99 com empresa. Então, desde 99 eu queria um trabalho, né? Moleque, meu pai sempre me ensinou que você tem que trabalhar para conseguir as coisas que você quer. E ele me arrumou um trabalho. Eu trabalhava de secretário, fazia as coisas de escritório. E no final de semana eu ficava no som dos cursos. Porque desde 93 já trabalhava nessas coisas de palestra, de treinamentos. Só que uma outra empresa de outra coisa. E eu ficava no som também, colocava música na hora que tinha que colocar. E acabou que eu consegui esse trabalho nos cursos do Instituto na época, nessa 99, 2000. E aí eu comecei a ver a transformação das pessoas. Como a mudança emocional, a mudança no comportamento, às vezes a mudança de uma referência, de uma história que aconteceu no passado, a mudança do significado desse fato mudava toda a história dessa pessoa e literalmente mudava completamente a vida da pessoa. Era questão de 3 dias, às vezes 2 dias, era uma transformação completa. E tudo por meio da modificação do comportamento e das emoções. E foi isso que conduziu todos os meus estudos, isso conduziu todas as minhas escolhas profissionais, escolha de faculdade, especialização e até isso, esse material que está chegando hoje é baseado nesses conhecimentos. Então, como ele lembra mais essas histórias e estuda há mais tempo que eu quis trazer. Muito obrigado, papai, por estar no meu canal. Filhinho, belezinha. Tá bom, primeiro, obrigado. E eu gostaria que você contasse um pouco a história, que eu acho que poucas pessoas sabem que o Eugênio é engenheiro eletrônico. Na verdade, sua vida de palco começou já nessa fase de estudo, né? Dando aula. Mas eu vou deixar ele contar a história de como ele saiu de engenheiro eletrônico de Araras para treinador especialista em comportamento humano. Na realidade, não é engenheiro eletrônico de Araras, né? Na realidade, eu vim fazer colégio técnico em São José dos Campos, aqui é ETEP, todos conhecem, e fiz eletrônica. Fiz eletrônica, só que naquela época eu já fui fazer estágio, comecei a ganhar meu dinheiro e eu não ia aceitar voltar de novo pedir dinheiro para o meu pai para me manter. Então eu precisava dar um jeito de ganhar dinheiro depois do estágio. E depois do estágio eu queria fazer cursinho e queria fazer faculdade. Qual a única coisa que eu podia fazer? Dar aula. Cheguei na ETEP, falei que eu gostaria de dar aula, consegui aulas na ETEP. E a primeira aula que eu dei, parece que o coração ia sair pela boca. Tudo ficou branco e eu suava, foi horrível. Mas a segunda foi mais tranquila, terceira, quarta, e assim foi, eu acabei gostando da coisa. E a partir daí, eu fui fazer faculdade, durante toda a faculdade, dando aula. Eu fazia faculdade e dava 50 aulas por semana. 50 aulas por semana, praticamente 10 aulas por dia. Eu dava aula no colégio técnico, eu dava aula no ângulo e dava aula no objetivo. Eu acho que eu fui o único cara que deu aula no ângulo e no objetivo, que na época eram marcas rivais ao mesmo tempo. Hoje é o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo? Ângulo e objetivo é o mesmo grupo, se eu não me engano. Mas na época não era não, e era, né? Mas eu me virava e ganhava muito bem dando minhas aulas e tal. Quando eu me formei, continuei trabalhando como engenheiro e dando aula à noite. Depois de 16 anos trabalhando como engenheiro na área de automação, eu comecei a perceber o seguinte: o maior problema que havia dentro das empresas não era apenas a parte de procedimentos, não era apenas a parte de processos, a parte do conhecimento, da expertise da empresa. Mas o grande problema acontecia nos bastidores, que era a comunicação e relacionamento. Comunicação e relacionamento entre chefe e subordinado, o chefe querendo se impor, o subordinado
às vezes com mais conhecimento do que o chefe, não conseguindo mostrar, e aquilo gerava um mal-estar muito grande e acabava arrebentando a corda para o lado mais fraco, ou seja, o funcionário acabava sendo mandado embora. Quem está na posição de ser demitido. E mesmo eu, trabalhando num departamento, sofria assim uma pressão emocional muito forte, né? Você imagina um gerente pegar um relatório e ficar se pegando, está faltando uma vírgula aqui, um acentozinho aqui. Peraí, o que interessa é o conteúdo, que vai fazer com que o equipamento não seja entregue, ou a qualidade do português, né? Enfim, besteira. Escreve essa frase melhor assim. Então tinha muito desses negocinhos aí. E foi nessa época que eu fui estudar comportamento humano para entender por que as pessoas se agrediam tanto. E obviamente esse mal-estar levavam para casa. E em casa o emocional se perturbava também devido a isso. Porque não tem esse negocinho, deixa seus problemas na empresa, deixa seus problemas em casa quando você for para a empresa, deixa seus problemas na empresa quando você for para sua casa. Não existe isso, a cabeça é uma só. E nessa época que você está descrevendo esse período, essa era a cultura. Os problemas da sua casa você deixa em casa, os problemas do trabalho você deixa no trabalho. Aí não existia ainda essa consciência de que a pessoa era um indivíduo, que existia o ser profissional e o ser residencial. Eu cheguei a ouvir isso num curso que deram lá. Na empresa. Na empresa. O cara falando o seguinte: a empresa não tem nada a ver com os seus problemas. Você deixa seus problemas com a sua esposa, com seus filhos na sua casa e aqui você vem trabalhar, porque senão você vai perder seu trabalho aqui e a sua família que vai se ferrar. E é exatamente, a proposta da maestria pessoal que eu gosto bastante é exatamente isso. Antes de você se preocupar com os seus relacionamentos e antes de você se preocupar com sua missão e carreira e trabalho, você tem que se preocupar com a saúde emocional, que é o que a gente está trabalhando agora. Sim. Que já é uma mudança muito grande de conceito de ser humano. E foi nessa época, quando eu fui estudar, que exatamente eu me deparei com isso. O quanto as emoções influenciavam nas nossas decisões. E me deparei com algumas coisas que não interessavam os fatos, mas sim como eu interpreto os fatos. É o que você fala, né? O significado que você dá aos fatos. E eu me lembro que quando eu comecei a dar curso, há muito tempo atrás, eu sempre contava a história de dois gêmeos, que o pai foi condenado à cadeira elétrica por um assalto a banco nos Estados Unidos. E aí a TV na época foi entrevistar os familiares tal, e chegaram para um dos gêmeos, que era muito bem sucedido, e perguntaram para o cara, falaram assim: como é que você explica seu pai lá sendo, amanhã vai ser morto na cadeira elétrica, e você aí bem sucedido tal, como é que você explica isso? E a resposta daquele jovem empresário foi: como o pai que eu tinha, qual é a escolha que eu tinha na minha vida? Eu tinha que dar um jeito. E da mesma forma fizeram a mesma pergunta para o outro irmão que também estava preso. E como é que você explica isso? Seu pai está sendo condenado à cadeira elétrica e você preso, você está indo para o mesmo caminho? Ele falou: com o pai que eu tenho, o que você queria que eu fizesse? A resposta foi a mesma. O fato foi o mesmo, mas o significado que cada um deu, a interpretação. E da onde que vem essa interpretação diferente? Que faz a grande diferença entre as pessoas. Você mesmo conhece pessoas, amigos nossos, até parentes, né? Que reclama de tudo. Você sabe do que eu estou falando, né? Reclama de tudo. Tá com uma dorzinha aqui, potencializa aquilo e conta para todo mundo, aquela cara de piedade, tal. Eu sempre brinco muito com a minha avó, que é a sua bisa, que ela sempre reclamava de tudo. Brincava. E ela já faleceu. Se você ainda brinca, aí temos dois caminhos a seguir: ou espiritismo ou psiquiatria. Exatamente. E ela reclamava de tudo tal e automaticamente estava sempre doente. Sempre tinha dor de cabeça, sempre tinha desvio na coluna, sempre... Dor nas cadeiras. Dor nas cadeiras, ciático tal.
E mais recentemente, estudos mostram que a emoção afeta diretamente o físico. Por quê? Se você está com má emoção, você se tensiona, porque aquilo, e automaticamente você vai tensionando sua musculatura, pinçou o ciático, anda com problema no ciático. Mas o que causou o problema no ciático? Totalmente. Muitas das causas são emocionais. Mas a gente estava falando, você estudou, você dava aula e começou, por causa do profissional, você começou a buscar entender o comportamento. Comportamento. E o que fez essa mudança de sair? Como foi essa transição de engenharia para comportamento humano até você chegar a ter a própria empresa focada exclusivamente no comportamento humano? Na época eu trabalhava com uma equipe de automação industrial. Então a gente prestava trabalhos de automação industrial por uma grande multinacional, Allen Bradley. Nossos clientes eram Volkswagen, GM e Ford. Por isso que eu tenho uma bagagem muito grande corporativa. Tá? E eu peguei a minha equipe, fui estudar comportamento humano. Peguei tudo aquilo que teoricamente era passado, né? Na época eu fiz curso de programação neurolinguística, fiz curso com os alemães que vieram da coaching aqui no Brasil, isso há 20 anos atrás, para você ter uma ideia. E hoje que se fala é coach, mas isso já existe há muito tempo. E aí eu falei, deixa eu aplicar isso aqui na prática, obviamente adaptando aos relacionamentos profissionais, para ver o que acontece. A minha equipe em 6 meses trazia de faturamento para a empresa 5 vezes mais do que as outras 2 equipes, com a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, o conhecimento técnico era o mesmo. Até então, todas as equipes eram mais ou menos na média. E de repente você começa a trabalhar as emoções, começa a trabalhar pessoas, começa a trabalhar comunicação. A comunicação não focada no meu interesse, mas a comunicação focada em descobrir qual é o interesse do cliente, qual é o foco do cliente, para que eu possa atender a necessidade dele. Como que eu modifico a emoção do meu cliente para que ele se sinta bem comigo? Isso tudo começou a ser aplicado e automaticamente os clientes começaram a gostar da minha equipe. Começou a se desenvolver a empatia. Aquela historinha que todo mundo sabe de rapport, vou fazer rapport. Tá. É mais do que rapport, né? Gerar o vínculo mesmo. Pois é. O rapport você faz espelhamento no momento, mas o que trabalha, o que faz aquele vínculo profundo, a conexão real com o cliente ou com o seu coach, enfim, o que você quer chamar outra pessoa que está do seu lado, é algo mais profundo que simplesmente o rapport. É a intenção que você coloca. É a intenção que você coloca. E se você colocou a intenção, que é o significado ético e moral que você coloca nas suas ações, o rapport é algo natural. O cara não precisa ficar lá que nem macaco, né? O cliente cruzou o braço, ele cruza o braço também. Respiração, aí você fica olhando o peito da pessoa, aí se a mulher cria uma respiração, uma situação constrangedora, porque parece que a pessoa está querendo olhar para os peitos da mulher. Então fica meio estranho, Exatamente. Não é natural, é bem forçado, por sinal. Exatamente. Então, é isso que tem por trás das emoções, que é a energia que você canaliza. E aí a gente chega num negócio chamado 4ª geração da PNL, que lá fora estão engatinhando. No Brasil, ninguém sonha com isso aí. Sem dar spoiler, mas já está escrevendo. Sim, já tem pelo menos uns 6 anos que a gente trabalha com isso. Já faz, eu acho que desde a minha formação, na época do Practitioner, né, quando a gente fez o Delta, quando eu fiz o meu Delta, a gente já trabalhava isso. Sim. E isso foi há 13 anos atrás, porque eu não tinha nem habilitação ainda. Sim. E o que me deixa espantado, né, é quando aparece uns negócios malucos. Agora hipnose está na moda agora. Hipnose. Voltou à moda, né? Porque em 1950 acho que já era moda, né? Mesmer não. Quem que era? Mesmer foi o padre lá que dava impacto nas pessoas e as pessoas entravam em catarse. Inclusive Freud foi ver com Mesmer, né? Que negócio que é esse? Foi. Aí depois... Não era Jung que usava? Hipnose? Eu não lembro. Hipnose Jung... Ericksoniano. Milton Erickson. Milton Erickson. Ele usou para essa parte, teve algum êxito. Mas aí é que tá.
Milton Erickson usava a hipnose ericksoniana para ajudar as pessoas a ressignificar seus padrões iniciais. Não tinha aquele negócio de vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo. Isso é hipnose de palco, né? Tem um monte de besteira por aí, tem coisas sérias. Tem. Mas de pessoas sérias que reconhecem a origem da hipnose, que é Milton Erickson. É uma das bases da PNL. O que eu acho mais legal, eu confesso que tinha uma certa época que eu não gostava muito. Hipnose é um dos módulos dentro da programação neurolinguística. Hipnose é um dos módulos. Que nós vamos ter agora, no dia 1º de maio. Hipnose, coaching, PNL. São rótulos para a mesma coisa. Então eu lembro que, assim, eu não via sentido na questão da hipnose de palco. Agora virou moda street hipnosis. Chegar na rua e hipnotizar pessoas. Assim, querem fazer que tem pessoas que querem receber, ok. Eu não vejo o porquê, né? Não tem um porquê terapêutico. Mas ok, tipo, fazer a pessoa passar vergonha, imitar uma galinha, comer uma cebola, tipo, pra quê? Mas ok, cada um faz o que quer e cada um recebe o que quer. Mas quando eu escutei as histórias das terapias que Erickson fazia com a hipnose, o meu conceito de hipnose mudou. Então, vamos entender as duas. Hipnose tem tudo a ver com isso que você perguntou. Sobre emoção, sobre o significado emocional que eu dou a um fato. Talvez seja esse o termo. Né? Porque o significado emocional que eu dou a um fato vai me trazer vontade de agir de uma forma ou a falta de vontade. E aí eu ajo de outra forma, fugindo. Né? Ou com medo, potencializando emoções negativas, aí afeta o corpo, aí bagunça tudo. A hipnose de palco, ela distrai o consciente, enquanto você dá um comando direto para o inconsciente. É muito comum, por exemplo, as pessoas fazem isso sem ter a consciência do que estão fazendo. Né? Se alguém chega assim e fala assim, nossa, mas está frio aqui. Automaticamente aquele cara que sabe que o ar-condicionado foi ele que regulou, ele fala assim, eu vou aumentar a temperatura. Ninguém pediu para aumentar a temperatura da sala, só foi feito um comentário, está frio aqui. Então eu gero a ação no outro sem que ele perceba. Tem gente que chama isso de sugestão hipnótica. Sugestiologia, aí vem um monte de coisa. Agora, o que é a hipnose ericksoniana? E eu vou aproveitar algo que aconteceu há muito pouco tempo, até novela agora está falando em hipnose. Né? Num grupo de estudo que nós temos, começaram a falar lá da novela, tal, com uma advogada, e a OAB estava entrando contra a Globo, porque um advogado não pode, né, fazer o que aconteceu lá na novela, enfim. Mas, pelo menos vai servir para a gente ilustrar. Na novelinha lá, eu até fui assistir esse capítulo, né? Eu acho interessante. A advogada me pega uma cliente, faz uma sessão hipnótica, faz ela lembrar que ela era abusada lá pelo padrasto dela. Eu não sei o contexto, eu assisti só esse trecho porque colocaram no grupo, mas eu não... Colocaram no grupo de estudo. E, a partir dali, a menina passou a viver perturbada. Não resolveu o problema dela com o esposo, porque ela tinha aversão ao marido. Casou, mas não conseguia ter relação. Adiantou usar a hipnose? O que é hipnose? Você distrai o consciente e negocia com o inconsciente para ele te mostrar a origem de um sentimento. Essa é a hipnose ericksoniana. Não adiantou nada. Muito pelo contrário, piorou. Piorou e muito. A menina ficou extremamente traumatizada, pelo menos é o que passa aquela cena. E por conhecimento de causa, pela experiência, eu acredito que até hoje o personagem dela é traumatizado ainda, mais aflorado porque despertou talvez um padrão que estava lá quietinho, adormecido. Sim, e, inclusive a mente faz isso. Pega traumas, coloca debaixo do tapete, inclusive tem esse termo na psicologia, né? Que é para você não ficar lembrando daquilo, para não viver exatamente perturbado. Porém, as emoções daquele fato a todo momento vêm à tona. Como aprendizado, para te prevenir, para não sofrer de novo. Nós vamos ter um curso aí de oratória. A primeira coisa que nós vamos trabalhar é exatamente eliminar esse padrão que gera o medo. Né? Sim. E de onde que vem o medo? Vem de um cala-boca. Um trauma muito grande para a criança,
a mente colocou o fato debaixo do tapete, mas quando a criança adulta vai falar em público, vai numa entrevista, enfim, vem aquela tremedeira, aquele suor, a batedeira no coração, que é o sentimento que ela teve, tentando fazer com que ela fuja para não sentir aquilo que ela sentiu. Só que para não sentir aquilo que ela sentiu num fato real, a mente traz a emoção. Né? O que funciona? Por que a hipnose ericksoniana, de forma correta e não em forma de propaganda, como a Globo quis fazer, enfim, funciona? Na hipnose ericksoniana você vai até a origem do fato. E daí você ajuda a mente inconsciente a dar um novo significado para aquele fato. Mudando a história, mudando a emoção. E como a mente não distingue o que é real do que não é real, né? Lá na origem, sendo mudada a emoção, depois você tem que reestruturar toda a vida da pessoa com esse novo significado daquele fato que, por exemplo, vem gerando medo de falar em público ou vem gerando aversão a homens, né? E toda a vida tem que ser reestruturada. Aí sim, no presente, o comportamento muda. E é assim, é coisa de 40 minutos. Tanto que uma das técnicas que Erickson utilizou, uma das histórias, é de um paciente que queria parar de fumar e beber. E ele não fez nada, tipo, fecha seus olhos, olha para o meu relógio, nada. Ele falou, tudo bem, você pode fumar e você pode beber, mas para fumar, você só pode comprar um cigarro de cada vez a 2 quarteirões da sua casa. Se quiser beber, você pode beber, mas um copo de cerveja a 4 quarteirões da sua casa. E foi aumentando a distância. E aí no final o cliente tinha parado de beber, tinha parado de fumar, finalmente, né? E aí, mas porque dava muito trabalho. Mas o que ele fez foi exatamente isso, ele mudou o significado atribuído ao cigarro e bebida, não é prazeroso. Dá um puta trabalho fumar e beber, nossa, eu tenho que andar quase a cidade inteira para comprar um cigarro, eu não vou. E mudou o significado, então muda muito o paradigma, né? Então por isso que é importante, por isso que é uma coisa que eu sempre prego, vá atrás do conhecimento, procure entender, não acredite em tudo que te colocam na frente como se fosse verdade. E procurar entender a real mesmo. Eu acho que foi esse ímpeto que, acho que foi na época de 99 que você fundou. Foi a vez que você tirou o pé de vez da engenharia e foi total para comportamento humano. Em 98, 99 eu fazia um trabalho com grupos, com equipe, de orientação financeira, para que essas pessoas soubessem construir uma vida financeira. Sim. E envolvia pessoas, a gente tinha que dar curso, você mesmo ficou lá no som dos cursos que a gente dava. Sim, treinamento e tal. Até que chegou um momento, eu falei, pera um pouquinho, o que me dá prazer na vida é ver as pessoas mudando e tendo resultado. Na engenharia, eu tinha que seguir procedimentos, né? Um negócio mais formal, mais técnico. E o que me dava prazer dentro da engenharia não era o trabalho técnico. Na engenharia, era a reunião. Mas era fazer com que a equipe acreditasse que eles podiam potencializar o ser humano para entregar e comemorar o resultado que eles estavam tendo. Entendi. Aí eu falei, para que continuar com engenharia se eu posso fazer isso para muito mais pessoas? Foi aí que nasceu, na época, Open Dreams. Era Open Doors. Open Doors, nossa, Começou como Open Doors, depois mudou para Open Dreams, né? Nós descobrimos que Open Doors era uma empresa de limpeza que já tinha esse nome. Já existia, Não era, nessa época, gente, parece absurdo, mas nessa época não tinha internet tão fácil assim para você, vamos pesquisar nome. Não era tão acessível, né? Porque internet na época era discada. Não tinha isso. Então era difícil pesquisar. Não existia o Google ainda. Então teve esse problema, aí teve a mudança de nome. E aí depois a gente resolveu reestruturar toda a empresa. Eu trouxe toda essa parte do conhecimento novas coisas dos Estados Unidos e virou o Instituto Ferrarese. Sim. Mas de todo esse, porque querendo ou não, 99 foi quando foi a fundação. Então de 99 a gente já está aí ano que vem para completar 20 anos. 20 anos de empresa, né? 20 anos de empresa. Mas você trabalha desde 93. Poucas pessoas sabem. Ele já foi congressista no
Congresso Latino-Americano de PNL, evento que o Diltz, que é o pai da PNL, era um dos caras, e você foi um dos palestrantes. Sim. Por ter esse foco total no comportamento humano. Mas desde 93, 25 anos, 25 anos, qual a história mais marcante que você teve? Porque eu sei que você conta várias histórias para ilustrar a mudança de comportamento, a senhora que não comia milho, e aí mudou a referência do milho, passou a comer milho que nem louca, porque tinha essa restrição, tinha vontade, mas sofria fisicamente. Casos de psoríase, casos de... Mas qual para você foi o mais marcante? Nossa, quando a gente fala em traumas, tem um monte. Tem um monte, a gente escuta cada final de semana, mas a gente escuta algumas histórias bem marcantes. Tem um, vai. Depois se der tempo eu te conto outro. Mas tem um assim que realmente foi, não, tem dois que foram assim bastante críticos. Uma menina tinha ido para um treinamento que não era ainda o alfa que nós damos hoje. O que o alfa faz? Faz exatamente isso. Faz com que as pessoas peguem todos esses padrões limitantes e trabalhe a reestruturação da origem. E uma menina tinha saído de um curso que eu, na época, estava dando ali. Eu era ministrado por outra empresa. Outra empresa, mas eu estava ali. Era um dos treinadores, né? E daqui a pouco terminou o curso. Naquela época a gente fazia um encontro pós-curso. Essa menina chorando, mas desesperada. E todo mundo conversando com ela, e ninguém resolvia, porque não conseguia falar com ela. Aí eu cheguei e falei assim, dá licença. E eu trouxe ela para um canto lá, todo mundo em cima, e falei, não, dá licença, deixa comigo. E aí eu comecei e falei, bom, vou colocar em prática as coisas, né? E eu comecei a falar no ritmo do choro dela, que é o tal do rapport. Então tá bom, tal, papapá, periri. E isso eu fui baixando as frequências cerebrais dela. Espelhou e conduziu. E coloquei ela num estado de hipnose, ou seja, atenção focada para dentro. E nesse momento ela entrou em posição fetal. E se lembrou que no momento do nascimento dela, o pai tinha tentado matá-la com um travesseiro. Ela sofria falta de ar, e ela estava exatamente sofrendo uma falta de ar muito grande, ela não conseguia respirar depois do curso, né? E lembrou disso, o pai tentando sufocá-la. E ela tinha uma ligação muito forte com o pai. E aí, eu reestruturei aquilo, se você ressignifica, ajuda a pessoa a mudar o significado daquela história, muda a emoção, reestrutura a vida inteira, ela voltou, nossa, eu estou muito bem, mas será que isso é verdade? Eu falei, só tem um jeito de saber. Perguntava a sua mãe. Não, mas não pode ser, porque... meu pai é muito próximo, Meu pai é muito próximo, é meu maior amigo, e eles nunca me falaram nisso. Não, mas isso aí acho que foi criação da minha cabeça. Mas você está bem? Tô. Eu falei, então tá, é o que interessa. No dia seguinte, essa menina me liga, e se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela. E falou assim, Eugênio, eu cheguei para minha mãe e perguntei se no momento que eu nasci, o pai tinha tentado me matar com um travesseiro. A minha mãe virou para mim e falou assim, aquele desgraçado foi te contar isso, a gente combinou que jamais a gente te contaria isso. E aí, a mãe contou para ela o porquê. O pai dela queria, o pai não, o avô, pai do pai, né? Queria um menino. O primeiro neto vai ser homem, aquelas coisas. Sim, antigamente, sim. E o que aconteceu? No dia que ela nasceu, coincidentemente, obviamente não foi por isso, o avô morreu. O pai do pai.
E como o pai era muito apegado ao pai dele, aquilo o transtornou emocionalmente, ele se perdeu emocionalmente e estava cometendo uma besteira. Aí ele se arrependeu, né? Por isso que havia um vínculo muito grande entre ele e a filha, por causa do arrependimento. Mas o bebê registrou... O bebê registrou aquele sufocamento e sempre quando o adulto, né, se via numa posição de pressão, numa alteração emocional, porque essa alteração emocional do pai também se transfere por meio de energia, né? Esse vínculo fazia com que ele não conseguisse respirar. Ele está muito próximo e pode ser que ele tente fazer alguma coisa. Então ficava aquela relação, ela muito próxima dele, mas sofrendo por o inconsciente dela reconhecer ele como uma ameaça. Exato. Então tá aí, o seu bebê sabe o que você está fazendo, ele lembra, ele vai lembrar. Não, hoje existem estudos que desde o momento da concepção, tem alguma história? A mente vai registrar. Eu sei que tem história, mas que eu acho legal dessas histórias, que coisas que aconteceram quando a pessoa estava dentro da barriga ainda. Muitas. De relatar, de mesma coisa, de perguntar para a mãe, de perguntar para o pai e o pai e a mãe confirmar. Uma vez por mês a gente dá o alfa. Deixa eu só ver uma coisa, rapidinho. Nós damos o alfa, que é exatamente reestruturar todos esses padrões. Né? Se esses padrões estiverem até o momento do nascimento, como todas as terapias que existem, a base delas é ajudar a pessoa a buscar a origem, reestruturar. A base é essa, só que conscientemente. Porque às vezes demora 1, 2, 3, 4 anos e às vezes não acha nunca. Não acha nunca por quê? Está dentro da idade intrauterina. Até as próprias técnicas de associação livre, que essas técnicas terapêuticas mais antigas, que a pessoa fica falando o que vem à mente e aí na esperança que o inconsciente vai jogar alguma coisa relacionada a isso. Mas... algum resquício ali, né? Tipo puxar o fio da meada. Exatamente. E por meio de técnica específica, não basta o cara conhecer a hipnose. Né? Não adianta. Você pode buscar registros lá de dentro. E normalmente as pessoas falam, estão num lugar escuro, quentinho, e que estão sentindo, elas não conseguem ver nada, estão sentindo o que a mãe sentia. Aí tem todo um processo, uma técnica para ressignificar, reestruturar isso tudo. Mudar o significado da emoção da mãe, para que haja a mudança do significado da emoção da criança. Então é muito comum, de vez em quando, depois do curso, uma pessoa ou outra, nossa, eu estou com um sentimento que não está muito legal. Aí a gente faz um atendimento individual e invariavelmente nesse momento está lá dentro. E essa técnica é uma técnica que a gente aprende no Master, né? No Master. No Master. Master Practitioner é a pós-graduação nessa área de comportamento humano, da área da PNL. Então, precisa de um conhecimento prévio, de um conhecimento de prática. O Master só faz quem passa. Quem é aprovado. Pelo Delta, pelo Practitioner. Isso. E é convidado, porque a gente vê se a pessoa realmente tem ética. Por lidar com esse momento crítico, né? Não é festa. E tem alguma história que você lembra rápida, assim, que a pessoa chegou nesse momento, passou pelo processo e confirmou a história depois que era real? Tem. Teve o caso de uma menina, foi uma menina, que nessa técnica ela tinha raiva do pai, nunca se deu bem com o pai, tinha repulsa, ela não conseguia olhar para a cara do pai dela. Você imagina alguém que não consegue olhar para o pai, e ela não sabia por quê. Eu não sei por quê, mas eu olho para o meu pai, eu tenho raiva dele, eu acho o cara asqueroso e... E ela foi para resolver outra coisa, um sentimento muito ruim que ela estava tendo e tal. E nessa técnica ela se viu no momento da concepção. E ela lembrou
veio para ela de uma forma muito clara o pai bêbado violentando a mãe, que foi o momento da concepção dela. Foi a primeira vez, tinha sido a primeira vez que isso tinha acontecido, né? Eu falei, falei, então tá, nem eu acreditei, né? Na época eu falei assim, deve ser uma interpretação da sua mente e tal, porque você já não dá bem com seu pai, né? Mas tudo bem, como é que você está se sentindo agora? Não, estou muito bem, nossa, sabe, saiu aquele mal-estar que eu tinha com respeito a meu pai. Porque você tinha voltado nesse momento e ressignificou, né? Mudou o significado. Isso é uma coisa importante que eu acho colocar nesse momento. Não é importante para nesse momento saber se foi real ou não o que aconteceu. Se a mente achou aquela imagem, aquela projeção e está significando aquilo, a gente trabalha a significação em cima disso. Que às vezes a mente cria uns trecos doidos, né? Esse é o jeito que ela quer se expressar, a gente consegue significar e muda o significado, muda o sentimento. Mas nesse caso que é o que você falou, deve ser alguma interpretação e tal. Aí caso, o que aconteceu? O que me assustou foi isso. O que me assustou não, né? O que me deixou mais fascinado ainda pela mente. Ela chegou em casa e perguntou para a mãe, falou assim, mãe, quando eu fui concebida, o pai estava bêbado e te violentou? E aí a mãe virou para ela, como é que você ficou sabendo disso? Seu pai já morreu, eu nunca contei nem ele. Eu falei, então é verdade. Ela falou, E nesse momento que ela ficou sabendo disso. E aí que surge, talvez, eu acho que é o que é o mais fascinante, e até pra gente fechar, que é o estudo do comportamento, o estudo da mente, o estudo do cérebro é exatamente isso. São histórias fascinantes, são mudanças drásticas, são vidas que são literalmente transformadas para melhor ou para pior, depende do que aquele momento emocional, aquele registro emocional acontece. E no final sempre ficam perguntas, né? Porque como que a minha mente funciona? Será que é isso? Esse é o limite? Será que isso foi uma memória genética que passou para ela? Ou realmente foi uma memória criada ali naquele embrião concebido? Então são perguntas assim, gente, a gente não entrou na parte que caracteriza a quarta geração da PNL, que é o que você trabalha já há bastante tempo, que é a parte da energia, né? Corpo, mente e energia. Muito se fala do corpo físico, a gente já tem um vasto conhecimento de corpo físico, né? Médicos, nutricionistas, ortopedistas, fisioterapeutas, tem vários profissionais que trabalham com o corpo físico. Aí a gente vai para constelação familiar, por exemplo. Constelação familiar, né? A gente vai para a mente, como trabalho, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem terapeutas, hipnoterapeutas, terapeutas individuais, tem cursos, treinamentos, livros, materiais que trabalham a mente. E a parte da energia, né? Esse algo maior. E aí, dentro do Delta e dentro do Massa, a gente estuda muito essa interferência e a nossa interferência dentro do meio, energeticamente falando. Até eu postei um vídeo no Instagram daquela explicação sua que você deu no grupo de estudo desse final de semana, porque o abraço funciona de acordo com a ciência, com a eletrônica, com os campos magnéticos e os campos eletromagnéticos, foi bastante bacana. Então pouco se sabe da mente e menos ainda se sabe sobre a energia, né? Até que a gente estava estudando sobre os neutrinos, sobre essas partículas tão misteriosas e tão poderosas, né? Nesse final de semana. Então eu gostaria que você deixasse uma dica, uma palavra, algo prático que as pessoas que acompanham essa maestria pessoal, o que elas podem fazer, o que elas podem usar, o que elas podem colocar em prática para melhorar essa área da vida que é a área emocional e a área dos significados. É simples. Policiar as emoções. Não é fácil. É simples. Né? Se de repente me bateu aqui uma emoção ruim, tenta mudar teu pensamento, agradeça aquilo que você tem. Se você começar a entrar numas de reclamar de alguma coisa ruim que está acontecendo, né? Tô com a unha encravada, então eu vou reclamar da minha unha. Não, mas pensa no 99,9% do corpo que está bom, né? E agradeça aquilo, porque daí você muda seu estado emocional. A gente vem percebendo nos estudos que a gente vem fazendo que o estado emocional altera
a projeção da energia mental no corpo, isso gera um equilíbrio físico, né? Isso dá para medir as ondas eletromagnéticas quando estão equilibradas. Dá para se medir com equipamento isso. Quando a gente chegar no último nível, que é o espiritual, emissão e contribuição, aí eu faço um vídeo especial mostrando esse equipamento, essa mensuração acontecendo e como que a mudança do pensamento muda o campo energético. Isso é boa ideia. E então por enquanto, policia teus pensamentos. Todo o alfa a gente hoje direciona para ajudar as pessoas a desenvolver essa disciplina, essa consciência da importância de pensarem na emoção delas em primeiro lugar. E outra, se eu estiver com a minha emoção boa, eu afeto o meio onde eu vivo. Por exemplo, o desejo de uma mãe em fazer com que uma criança pare de soluçar. Normalmente pega um fiapo de linha, põe um guspe e prega na testa. Será que a linha e o guspe é tão poderoso assim? Não, mas é aquela emoção positiva daquela mãe, aquele desejo, aquela intenção que interage no campo emocional da criança, que não tem a consciência, mas já está guardando a emoção, só não sabe dar nome. Mas pai, brigadão por ter tirado um tempinho. Peguei ele aqui à noite em casa, aproveitei que ele estava em casa, porque achar ele em casa durante a semana, hoje ele está em palestra, ele está em conferência, ou ele está dando curso em company em outra cidade, em outro país. Mas aproveitei que estava aqui, ele estava aqui. Vamos gravar aproveitando para contribuir. Então, se você curtiu esse papo, se você acha que tem alguma informação relevante para alguém, compartilhe essa mensagem, porque eu acredito que se mais pessoas entenderem de suas próprias emoções, entenderem o seu comportamento e se policiarem, como meu pai bem disse, a gente consegue ter um impacto no nosso ambiente, que vai ser um ambiente melhor, que vai criar uma comunidade melhor, e é assim que a gente consegue mudar o planeta, de grão em grão. Gente, obrigado e até a próxima! Tchau, vocês!